Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. E nesse vídeo eu quero te fazer uma pergunta. E aí, em qual igreja você vai congregar? Do Vic Vanilla ou da Andressa Urach? Pois é, meus irmãos, estamos vivendo um tempo assim tão esquisito, de coisas assim que afronta. Isso literalmente é uma afronta à nossa fé. Porque pessoas que não se converteram, nunca conheceram Jesus ainda de verdade, não houve ali um novo nascimento. Jesus diz que em João capítulo 3, versículo 7, que vos é necessário nascer de novo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E a pessoa nem se tornou ainda uma nova criatura, já quer ser pastor, já quer abrir igreja e querem romantizar o pecado e dizer que isso é normal, que Deus ama, que Deus permite, contrariando totalmente a palavra, querendo tratar os princípios do evangelho como uma religiosidade, como a Andressa diz, né? Que é coisa de religioso, diz que ama a Bíblia, mas pelo visto nunca leu a palavra, né? Ou como propriamente agora, o Vic Vanilla, que é um satanista, que demonstra ter até um certo tipo de conhecimento, mas como confiar em alguém que é satanista e a intenção é se infiltrar dentro da igreja. E em um pouco tempo ele falou que se ele quisesse ser pastor, ele ganharia um valor muito alto, né, em enganar o povo de Deus. E é algo que eu quero conversar com vocês. Eu falei um pouquinho no vídeo de ontem e hoje eu quero explanar melhor essa questão, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com pessoas que até então falam que se converteram. Lógico que a gente tem que dar o preço da dúvida. Um satanista como ele pode em algum momento ter um encontro com Jesus e se converter? Pode. Mas o que vai identificar se isso é verdade ou não se chama fruto. Fruto do Espírito Santo na vida do indivíduo. E o entendimento é o seguinte: alguém que se converte hoje não pode simplesmente amanhã dizer que é um pastor ou que vai abrir uma igreja, pelo amor de Deus. Até o apóstolo Paulo nos alerta sobre essa questão em 1 Coríntios 3, que fala que o bebê na fé, que representa aquele que se converteu hoje, ele tem que se alimentar do leite para se fortalecer, né? Ou seja, a pessoa tem que buscar o alimento da palavra, que vai trazer entendimento e maturidade para a pessoa. Então, como que um neófito, um novo na fé, vai levar maturidade a alguém se converteu hoje e nem viveu o próprio processo com Deus para poder realmente dar testemunho e edificação para aquelas pessoas? Aí já tem o primeiro erro. E o segundo é que, assim, quando eu me converti, aos poucos, Deus foi falando comigo e ele me fez compreender que eu tinha um chamado pastoral missionário, que é o que eu estou buscando hoje. A grande diferença é que ainda estou cursando agora o 3º ano do curso de teologia pela minha igreja. Tem que haver um reconhecimento da igreja que você tem um chamado, né, do próprio pastor também da sua igreja, que aí é demonstrar os frutos do Espírito Santo na sua vida. E para nesse processo você possa estar começando às vezes como um pastor auxiliar ou um pastor de uma igreja direcionado no propósito de Deus, juntamente com a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Basicamente isso. Então isso existe um tempo. Por exemplo, eu estou há mais de 5 anos na fé e ainda estou nesse processo. 5 anos, não é 5 dias, né? Então, tem que averiguar isso na pessoa. Tempo, processo, fruto do Espírito Santo. Mas em 1 Timóteo, capítulo 3, fala os pré-requisitos para aqueles que almejam o episcopado. E diz assim no versículo 1. Esta é a afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, e sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E esse é o ponto, gente. Existem pré-requisitos para que você venha almejar
ao bispo, ao episcopado, ou que seja, ser um pastor. E como que uma pessoa que se converteu hoje, ela pode ensinar algo a alguém, ou muito mais abrir uma igreja, sem que essa pessoa tenha uma igreja que congregue, tenha pastores que reconheçam o chamado e o processo da pessoa, que não demonstre ainda fruto de um chamado, né, de mudança de comportamento, de mentalidade, né, de um novo nascimento, literalmente, e simplesmente quer abrir igreja e quer já ser um pastor e já quer pregar para o povo de Deus e pedindo dinheiro. Que eu não sou contra em si que você peça ajuda. Às vezes até eu faço isso aqui no meu canal, inclusive, se você quiser ajudar, abençoar a minha vida, o meu ministério, eu deixo como aqui, o meu número Pix 19 9742 35 994 e com qualquer valor, R$2, R$3, qualquer pouquinho que você me ajudar, me ajuda a investir e se dedicar ao meu chamado e ministério. A grande diferença é que eu tenho mais de 5 anos na caminhada, tenho igreja, tenho pessoas que reconhecem meu chamado e estou nesse propósito. Então, há um fruto de vida com Deus e realmente de mudança de comportamento. Agora, errado totalmente era eu mal me converter e hoje dizer, gente, eu estou abrindo uma igreja e me ajudem, me ajudem com qualquer valor aí para estar abrindo uma igreja. Como que eu posso abrir uma igreja se eu estou atropelando a palavra de Deus e não tenho ninguém que realmente testifique que eu estou vivendo um processo? Então, que nem a Andressa também, que queria abrir uma igreja e que ia receber todos os gays, travestis, ou prostituto, o que seja, só que ela abre mão da palavra de Deus. Ou o Vanilla, que possivelmente iria relativizar a palavra ou pregar uma meia-verdade, e uma meia-verdade ela é já um motivo de uma heresia. Basta você pegar 98% de uma verdade e colocar o resto como uma mentira, que já se torna um engano na vida de alguém. Então, a palavra, ela é inerrante, ela é infalível, ela é a nossa referência de busca de vida com Deus e nada, nenhuma vírgula pode ser alterada da palavra. Então, como simplesmente eu posso abrir uma igreja do meu jeito, da minha vontade, abrindo mão do que está escrito e pregando algo que não vem da palavra, mas vem de mim e que contraria o evangelho em si, né? Então, a gente tem que buscar muito discernimento do Espírito. Não se deixar ser enganado, porque a palavra diz que haveriam falsos mestres, falsos profetas, não só de hoje, mas nos últimos dias haveria também, consequentemente. Então, meus irmãos, cuidado com essas pessoas que falam que se converteu. Espere um tempo de Deus na vida dessa pessoa, observe os frutos dessa pessoa, observe se essa pessoa realmente tem um bom testemunho, se tem uma caminhada com Deus, se prega verdadeiramente a palavra, se até com os nossos próprios pastores das nossas igrejas a gente deve estudar o que ele está falando, se realmente é uma verdade bíblica, a gente tem que fazer com qualquer pessoa. Cuidado com esses pregadores de internet. Cuidado com essas pessoas que estão interpretando a palavra com texto isolado e criando doutrina, que as coisas não são dessa forma. Pelo amor de Deus, para que vocês não venham ser enganados e para que vocês não venham caminhar num caminho de engano. Porque a Bíblia, ela é perfeita, mas tem gente que está deturpando a palavra e buscando benefício próprio. Então, a palavra fala que aquele que almeja episcopado apresente bons frutos. Então, leia a palavra e não se deixe ser enganado. Pois a palavra de Deus diz em Gálatas 1:8 que, ainda que eu, ou você, ou um anjo do céu que vos desça e pregue um evangelho diferente que vos prego, que sejas anátema. Ou seja, tudo aquilo que se diz de Deus, mas não provém da palavra de Deus, ainda que seja um anjo contrariando a palavra de Deus, é maldição. Maldição para si mesmo, porque eu e você e todos vamos prestar contas a Deus, principalmente eu que prego a palavra, e principalmente as pessoas que abriram mão de buscar o conhecimento da palavra e saíram acreditando em todo mundo. Então, há uma responsabilidade minha, sua, de buscar o conhecimento da palavra e pregar a verdade. E é simplesmente isso.
Então eu peço que Deus te abençoe nesse dia ricamente, sua família, e cuidado com esses pregadores aí de internet, pelo amor de Deus. E se você quiser abençoar e ajudar o meu canal, eu sou muito grato e peço que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.